Para entendermos os mecanismos que regulam a pressão arterial, é importante conhecermos os sistemas que fazem parte. O sistema cardiovascular é composto por vasos sanguíneos e coração. O coração é um órgão constituído de musculatura cardíaca. Ele é composto por 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Sua função é bombear o sangue através dos vasos sanguíneos. Quando o coração se contrai, ele expulsa o sangue do seu interior para as artérias. Quando ele relaxa, ele volta a se encher de sangue. A contração do músculo cardíaco é chamado de sístole, e o relaxamento do músculo é chamado de diástole. Agora podemos entender o que é a pressão arterial. A pressão arterial é a pressão exercida pelo sangue nas paredes das artérias, com força proveniente dos batimentos cardíacos. A pressão é a relação entre o débito cardíaco, ou seja, a quantidade de sangue bombeada em 1 minuto, e a resistência vascular. Existem 2 tipos de pressão arterial, a pressão sistólica e a pressão diastólica. A pressão sistólica é aquela que ocorre durante uma sístole, ou seja, durante a contração do músculo cardíaco. A pressão diastólica é aquela que ocorre durante uma diástole, ou seja, durante o relaxamento do músculo. A pressão no interior das artérias é pulsátil, ou seja, aumenta na fase de contração e diminui na fase de relaxamento. A pressão arterial atinge o seu maior valor durante a sístole e o menor valor durante a diástole. Portanto, ela também é chamada de pressão mínima ou máxima. A pressão arterial é descrita sob a unidade de medida milímetros de mercúrio. Se o paciente tem a pressão arterial de 120 por 80, isso significa dizer que a pressão máxima sobre as paredes das artérias é de 120 e a pressão mínima é de 80. Bom, gente, agora que nós entendemos um pouco sobre a pressão arterial e o coração, nós vamos agora relacionar e conhecer como o nosso corpo ele reage quando a nossa pressão arterial ela fica baixa ou fica alta. Um desses é os bloqueadores alfa-adrenérgicos, que eles são fármacos antagonistas dos receptores adrenérgicos tipo alfa, utilizados nos tratamentos de hipertensão arterial sistêmica. Como o sistema simpático normalmente controla a pressão arterial, com ações agonísticas sobre receptores alfas, seu bloqueio causa vasodilatação e, consequentemente, taquicardia reflexa em resposta à queda de pressão arterial. Agora, fazendo uma ligação entre o coração e os rins, também a partir desses bloqueadores alfa-adrenérgicos, os rins também eles respondem diretamente à alteração na pressão arterial. Se a pressão arterial aumentar, os rins também aumentam a excreção de sal e água, de modo com que o volume de sangue diminua e a pressão arterial volte ao normal. Por outro lado, se a pressão arterial cair, os rins diminuem a excreção de água e de sal, de modo que o volume de sangue aumente e a pressão arterial retorne aos seus valores normais. Bom, a elevação da pressão nas artérias pode acontecer de várias formas. A primeira forma é que é o coração, que pode bombear com mais força, ejetando mais sangue a cada minuto. Uma outra possibilidade são as artérias de maior calibre perderem a sua flexibilidade normal e se tornarem rígidas, de modo que não consigam expandir para permitir a passagem do sangue bombeado pelo coração. Então, o sangue injetado em cada batimento cardíaco é forçado por um espaço menor do que o normal, aumentando, então, a pressão arterial. É isso que ocorre em pessoas idosas, cujas paredes das artérias tornam-se espessadas e rígidas por causa da arteriosclerose. De modo similar, a pressão arterial
eleva em caso de vasoconstrição, quando as artérias muito finas, ou seja, as arteríolas, contraem-se temporariamente em razão à estimulação nervosa ou por hormônios presentes no sangue. Então, o nosso coração ele trabalha junto com os rins também na questão de regular a pressão arterial. Sistema renal. É constituído pelos rins direito e esquerdo, pelve renal, que recebe os coletores de urina do parênquima renal, os ureteres, coletores de urina do parênquima renal, os ureteres, a bexiga e a uretra. Os rins são envolvidos por uma cápsula fibrosa, que ao nível do hilo renal se deixa atravessar pela artéria renal, veia renal e a pelve coletora que se continua com o ureter. O parênquima renal se apresenta em duas regiões bastante distintas, a região do córtex e a região da medula renal. Os rins desempenham duas funções primordiais no organismo: a eliminação de produtos terminais do metabolismo orgânico, como ureia, creatinina e ácido úrico, e controle das concentrações da água e da maioria dos constituintes dos líquidos do organismo, tais como sódio, potássio, cloro, bicarbonato e fosfato. Outras funções dos rins são equilíbrio hidroeletrolítico, filtração, formação da urina, equilíbrio ácido-base, controle da pressão arterial, eritropoetina e ajuda na ativação da vitamina D. Os principais mecanismos através dos quais os rins exercem suas funções são a filtração glomerular, a reabsorção e secreção tubular de diversas substâncias. O rim é constituído de unidades funcionais completas, chamado néfron, que existem cerca de 1.200.000 em cada rim, que funciona alternadamente conforme a necessidade do organismo. O néfron é constituído pelo glomérulo, cápsula de Bowman, túbulo distal, túbulo proximal, alça de Allen e o ducto coletor que se liga ao ureter. O glomérulo tem a função de filtrar o sangue. Esse líquido é chamado de filtrado glomerular, que passa para a cápsula de Bowman por potencial de pressão. Esse filtrado se desloca para o túbulo contorcido proximal, que lá é reabsorção de sódio, cloro, potássio, fosfato, glicose e aminoácido por mecanismo de transporte ativo. No transporte passivo, vem o bicarbonato e a ureia, e a água é por osmose. Na alça de Allen, o ramo descendente é permeável à água, cerca de 5 a 15%, e impermeável ao sódio. Já no ramo ascendente, é impermeável à água, e a reabsorção passiva é de cálcio, e a reabsorção ativa é de potássio, bomba de sódio e o cloro. Já no túbulo distal, ainda não tem a urina formada, e a reabsorção de sódio e água se dá por ação hormonal. Acontece também muita excreção de substância ácida. Em presença de aldosterona, há absorção ativa de sódio, criando hiperosmolaridade peritubular. Em presença de ADH, ocorre absorção passiva de água. O início do túbulo distal é impermeável à água. O final, a aldosterona aumenta a absorção cloreto de sódio. A água segue o sódio desde que haja canais, que é inserido pelo ADH, que esses canais se chamam aquaporina, para aumentar a reabsorção de H2O. No ducto coletor, só há ação da vasopressina. O excesso de água inibe o ADH. No ducto coletor também faz reabsorção por ação hormonal e a urina é formada, saindo do ducto, passando pelos ureteres, pela bexiga e pela uretra, que é dada a excreção. Eu vou explicar agora sobre o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Vamos supor que o paciente está com a pressão baixa, né? Ou seja, o débito cardíaco desse paciente está baixo. Automaticamente temos que ter em mente que a pressão vascular periférica também diminui. Então, o corpo precisa aumentar essa pressão.
E aí que vai entrar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um sistema a longo e médio prazo, né? Diferente do sistema cardiovascular, que é a curto prazo. Então, quando a pressão sanguínea sistêmica ela diminui, a volemia vai diminuir, né? O que acontece? O rim vai detectar essa pressão baixa e vai liberar uma enzima chamada renina. Essa renina ela vai cair na corrente sanguínea, vai se juntar com uma proteína plasmática chamada angiotensinogênio e juntas ela irá formar a angiotensina 1. Só que essa angiotensina 1 ela não vai ter uma função específica ainda, porque ela precisa ser convertida. Então ela na corrente sanguínea, quando ela passar no pulmão, ela vai se juntar com uma enzima chamada enzima conversora de angiotensina, como o próprio nome já diz, vai convertê-la em outra substância. Essa enzima é encontrada no pulmão, podemos chamar também de ECA. Então ela vai transformar, né, ela vai converter essa angiotensina 1 em angiotensina 2. Aí sim é o foco de todo esse sistema, porque agora ela vai ter funções específicas para poder controlar essa pressão. Uma delas é fazer a vasoconstrição do vaso. Quando ela faz a vasoconstrição do vaso, o que acontece com a pressão? A pressão vascular periférica aumenta, automaticamente vai fazer a pressão aumentar também. E outra função da angiotensina 2 é promover o estímulo da adrenal ou suprarrenal, que vai liberar o hormônio chamado aldosterona, que vai fazer a reabsorção do sódio nos túbulos renais. E essa reabsorção de sódio, que automaticamente também reabsorve água por osmose, vai fazer também como vai aumentar também a água, né? Então vai fazer aumentar a volemia e automaticamente aumentar a pressão. E também outra coisa, ela vai promover o estímulo à hipófise anterior, que vai produzir outro hormônio chamado ADH, e que vai também fazer a reabsorção de água. Então, juntos, eles fizeram a vasoconstrição, né? Fez a reabsorção de água e de sódio e faz com que a pressão volte a ficar regulada, volte a aumentar. Quando estabilizar, né? Ela vai inibir a liberação de renina, que vai manter aí a pressão equilibrada.